Oi gente, tudo bem? Vamos fazer hoje o passo a passo do nosso presépio, do José, Maria e Menino Jesus na manjedoura. Ele ficou muito especial, né gente? Eu amei. Então se tu já gostou do nosso presépio, curte o vídeo e vem comigo que esse passo a passo tá demais. O presépio sempre teve um significado especial para mim. Na minha infância, eu sempre ajudava meu pai a colocar o presépio embaixo da árvore de Natal. E isso me marcou muito. Então, fazer o presépio, criar esse projeto do presépio, para mim foi muito gratificante. E eu fiquei apaixonada por ele. E então eu criei assim de uma forma que a gente possa fazer e que fique bem fácil. O corpo da Maria e do José, a cabeça e o corpo e os bracinhos são exatamente iguais. O manto e o cabelo também é praticamente igual. No José só a gente vai parar algumas carreiras antes e da Maria a gente continua para ficar um pouquinho mais comprido. E no final do vídeo eu deixo direitinho também como prender todas as partes, o cabelo, o manto na cabeça, para a gente não ter dificuldade para fazer os dois. Então vamos ao passo a passo, que eu acho que vocês vão amar, tá muito bacana. Vamos começar o nosso presépio então pela Maria. Então vamos começar com o anel mágico, 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos, aumento por todos os pontos. Vamos ficar no final com 12 pontos baixos. Na terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 18 pontos. Então vamos. Na quarta carreira agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Na carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 6 com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 7, vamos fazer agora, sem aumentar e sem diminuir, 36 pontos, pegando somente a alça de trás do ponto. Então, vamos fazendo pegando a alça de trás. Como é pegar a alça de trás, ó. Somente a salsinha de trás do ponto. Por toda a volta, sem aumentar e sem diminuir. São 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira de número 7, pegando somente a alça de trás. Deixamos a alcinha da frente livre. Agora, a gente vai fazer 5 carreiras sem aumentar e sem diminuir. Da carreira 8 até a 12. 36 pontos, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo 5 carreiras, depois a gente volta para continuar até a carreira de número 12. Concluímos as 5 carreiras, sem aumentar e sem diminuir, né? Só subimos ponto sobre ponto. Antes de continuar, eu queria mostrar para vocês uma opção que é legal a gente colocar no fundo, na base, né, da Maria e do José,
para ficar bem retinho, para depois parar em pé ficar mais fácil. Eu coloquei um pedacinho de papelão, uma cartolina ou papelão, cortando redondinho do mesmo tamanho, ó, coloquei antes do enchimento no fundo, ele facilita para ficar em pé depois, porque deixa o fundo mais retinho embaixo. Então pode ser um pedaço de papelão, cartolina, pode ser até um fundo de uma tampinha de plástico, né? Pode cortar o fundo dela redondinho, se for deste tamanho, para sustentação. Então vamos continuar, vamos fazer agora a carreira de número 13. Agora a gente começa a diminuir já o corpo. Então vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Agora a gente vai fazer 3 carreiras novamente, sem aumentar e sem diminuir. Então a carreira 14, 15 e 16, ponto sobre ponto. 30 pontos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 carreiras. De 30. Vamos fazer agora a carreira de número 17. Vamos diminuir um pouco menos. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. 3 vezes essa sequência. Ficamos no final da carreira 17 com 27 pontos. Então, vamos fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, carreira de número 18, vamos fazer 27 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 27 pontos baixos. Na carreira 19, vamos fazer agora 7 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 3 vezes. Ficamos no final da carreira 19 com 24 pontos. Então, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 3 vezes essa sequência. Na carreira 20, vamos fazer agora 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 24 pontos baixos. Na carreira 21, vamos diminuir mais um pouco. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 4 vezes. Vamos ficar no final da carreira 21 com 20 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 22, vamos fazer novamente ponto sobre ponto, 20 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Na carreira 23, vamos fazer agora só 2 vezes a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 23 com 18 pontos. Então, vamos fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Na próxima carreira, na carreira de número 24, vamos fazer 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto. Na próxima carreira, na carreira 25, nós vamos mudar de cor e nós vamos fazer a carreira pegando somente a alça de trás do ponto. Então, já vou mudar de cor. Vou tirar o marcador para não atrapalhar. E junto vamos fazer aumento. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, pegando a alça de trás com a cor nova. Eu já fiz 2 pontos, vou fazer um aumento. Pegando somente a alça de trás até o final, 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer a parte da cabeça agora.
Chegamos no final da carreira 25. Agora a gente volta a pegar as duas alças do ponto normalmente. Vamos fazer nesta carreira 26, 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira 26, ficamos com 30 pontos. Na carreira 27, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Concluímos a carreira 27, ficamos com 36 pontos. Agora nós vamos fazer 8 carreiras. Da carreira 28 até a 35, vamos fazer 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, concluímos as 8 carreiras, agora nós vamos fazer a carreira de número 36. Vamos começar a diminuir a cabeça. Vamos fazer então 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 36 com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, na carreira de número 37, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Antes de continuarmos agora de fechar a cabeça, vamos colocar, definir a posição dos olhos. Então, eu vou contar 8 carreiras quando a gente fez a troca de cor aqui no pescoço, né? 2, 4, 6, 8. Então, entre a carreira 8 e 9, vamos colocar os olhos com 5 pontos de distância um do outro. Eu já coloquei a marcação, vou colocar agora aqui. Fixamos os olhos, agora a gente já pode colocar um pouco de enchimento aqui na parte de baixo, né? Até aqui a gente já pode colocar um pouco de enchimento, depois a gente fecha mais um pouquinho e coloca enchimento na cabeça. Então, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, depois a gente volta para continuar. Coloquei então enchimento aqui na parte de baixo, ó, ficou retinho, como a gente tinha colocado aquele papelão, né? Um pedaço de cartolina ficou bem retinho aqui embaixo para ela ficar em pezinho depois. Agora a gente vai continuar, depois a gente coloca enchimento na cabeça. Vamos fazer agora a carreira de número 38, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 39. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Antes de finalizarmos, agora precisamos colocar mais enchimento na cabeça, depois a gente não consegue mais. Então, vamos colocar enchimento, depois a gente vai fazer mais uma diminuição e concluímos. Na próxima carreira, na carreira número 40, vamos fazer só diminuição. Vamos fazer 6 diminuições e depois a gente encerra. Então, diminuição por todos os pontos. Agora a gente pode cortar o fio, porque aqui não tem emenda nenhuma, né? Bem pequeno. E finalizamos com a agulha de tapeçaria. Vamos fazer agora os braços. Para começar os braços, a gente vai começar com a linha mesma que a gente usou na cabeça, que é uma linha para fazer a pele. Então, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos no anel mágico.
Na segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Vamos fazer agora mais 2 carreiras sem aumentar e sem diminuir, com 9 pontos baixos. Então, a carreira 3 e a 4, sem aumento e sem diminuição. 9 pontos baixos. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira de número 5, vamos mudar de cor. E continuamos fazendo os 9 pontos. Mudamos de cor. E vamos fazer 9 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Vou botar aqui o fio, não precisa mais. Vamos fazer agora da carreira de número 5 até a carreira 11, ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. São 7 carreiras. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. 7 carreiras de 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Encerramos as 11 carreiras. Já cortei o fio, deixei o fio um pouco comprido. Agora eu vou fazer o acabamento aqui do braço. Depois a gente faz outro igual. Então, eu vou pegar vou costurar os dois, né? Vou pegar um ponto aqui, uma alcinha do ponto deste lado, uma alcinha do ponto do outro lado. E assim a gente vai fazendo a costura em cima para fazer o acabamento do braço, para fechar a abertura. Agora, nós vamos fazer o cabelo da Maria. Vamos fazer, então, com uma cor marrom. Vamos iniciar com um anel mágico, 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora a terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na quarta carreira, agora vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na quinta carreira, agora vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, na carreira de número 3, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Depois a gente só sobe, não tem mais aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer da carreira 7 até a carreira 12, 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Ponto sobre ponto. 6 carreiras de 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Então, antes de finalizarmos o cabelo da Maria, a gente mede na cabeça para ver se a gente não fez com uma tensão muito forte o ponto, se ele não ficou muito fechadinho e não ficou muito apertado na cabeça. Se ficou tudo ok, vamos concluir então a última carreirinha do detalhe do cabelo. Então, a gente vai fazer agora a carreira número 13. Nós vamos fazer 15 pontos altos.
15 pontos altos. Agora a gente vai fazer um meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto, pega a laçada, puxa mais uma laçada e tira tudo junto. Este é o meio ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo pegamos e tiramos direto, como se fosse uma costura. Agora a gente vai fazer um ponto baixo, meio ponto alto e 16 pontos altos para chegar de volta no marcador. Concluímos com a emenda no primeiro ponto alto que a gente fez. Quando a gente começou a carreira, concluímos com um ponto baixíssimo. Finalizamos, agora a gente pode cortar o fio. Deixamos um pedacinho para prender na cabeça. A gente fez um detalhe como se fosse uma franjinha dela na frente. Vamos fazer agora o manto da Maria. Vamos fazer com azul claro, a mesma cor que a gente usou para fazer a roupa do corpo dela. Então, começamos com anel mágico, 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ficamos com 12 pontos no final da segunda carreira. Aumento por todos os pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 2 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer agora a carreira de número 6. Vamos fazer, então, 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e um aumento. Agora, como a gente fez a cabeça e o cabelo com 36 pontos, né, o máximo que a gente chegou, a gente vai fazer mais um aumento para ficar um pouquinho maior, para não ficar apertado em cima da cabeça e do cabelo, né, o véu pode ficar um pouco apertado, então a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Então, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, ficamos no final da carreira 7 com 42 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 5 pontos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto, de 42 pontos. Então, da carreira 8 até a carreira 11, não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazer. Concluímos, então, as 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos deixar uma parte do véu na frente. Vamos deixar sem fazer 16 pontos aqui na frente, vamos fazer voltando 26 pontos. Então, nós vamos virar o trabalho, vamos fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo ponto baixo. Por todos os pontinhos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer, então, aqui 26 pontos baixos. Chegamos no final, fizemos 26 pontos, vamos virar novamente, vamos fazer uma correntinha,
e viramos o trabalho e continuamos fazendo ponto baixo. Vamos fazendo assim até o final, virando e fazendo de novo por mais 11 carreiras, no total são 12 carreiras. Concluímos então 12 carreiras, fazendo linear, né? Indo e voltando na carreira aqui. Agora a gente vai fazer uma carreirinha toda ao redor de ponto baixo. Então, vamos começar no cantinho, fazer uma correntinha. Agora a gente vai fazer no mesmo lugar onde a gente terminou, né? No mesmo buraquinho que a gente terminou, mais um ponto. Para ele dar uma curvinha, ó, como ele é no cantinho. E vamos fazendo na lateral, subindo por todas as carreiras, fazendo um pontinho baixo, ó. Por todas as carreiras que a gente fez. Podemos marcar aqui, que é o nosso primeiro ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente vai medir na cabeça para ver se ficou ok. Então, a gente faz mais uma carreirinha. Dois no mesmo, um aumento no final. E continuamos. Antes de finalizarmos, vamos medir na cabeça agora da Nossa Senhora para ver se fica bom. Ficou bom assim, então na minha ficou ok. Mede a que vocês fizeram para ver se ficou tudo ok. Senão vocês podem fazer mais uma carreirinha por toda a volta. Então, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Depois a gente esconde o fio. Vou cortar o fio, não precisa deixar o fio comprido aqui para costurar. Só para fazer a finalização aqui no cantinho. Vamos fazer agora o Menino Jesus. Então, começamos pela cabeça com a cor clarinha, um bege clarinho, que é a cor da pele. Então, para começar, a gente vai fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer aumento por todos os pontos. 6 aumentos, ficamos no final com 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora 3 carreiras sem aumentar e sem diminuir, de 18 pontos. A carreira 4, 5 e 6. Então, concluímos as 3 carreiras, vamos fazer agora a carreira de número 7, um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Concluímos a carreira 7, agora vamos fazer na carreira 8, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Na próxima carreira, vamos mudar para a cor do corpo. Então, vou pegar somente a alça de trás, vou fazer um ponto, não tiro da agulha e vou mudar de cor. Eu vou usar uma troca de cor normal, depois se vocês quiserem usar uma outra troca de cor para ficar invisível, né? Daí vocês podem usar também. Trocamos de cor, agora nós vamos fazer pegando a alcinha de trás, 2 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um ponto baixo na troca de cor, vou fazer mais um. Vou fazer um aumento, pegando a alça de trás. E assim por toda a volta, ficamos com 12 pontos baixos. Concluímos a volta de número 9, podemos colocar um pouquinho de enchimento agora, que fica mais fácil.
Na próxima volta, na volta de número 10, vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, já fiz um ponto, fazer um aumento. Concluímos a carreira 10, ficamos com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 11 até a carreira 14, ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, 18 pontos baixos por 4 carreiras. Na próxima carreira, agora na carreira de número 15, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Agora, podemos colocar mais um pouco de enchimento no corpinho, porque depois fecha muito e a gente não consegue. Na próxima carreira, que é a carreira de número 16, nós vamos fazer diminuição em todos os pontos, 6 diminuições. Vamos ficar no final somente com 6 pontos. Encerramos com a agulha de tapeçaria. Cortamos o fio, não precisamos deixar muito fio, aqui não tem nada de costura. Agora, a gente pode colocar um pouquinho mais de enchimento, se a gente quiser, aqui no finalzinho, ó. Finalizamos com a agulha de tapeçaria. Pegamos todas as alcinhas do ponto. E puxamos bem, que já fecha, ó. Fecha como se fosse o anel mágico. Nosso menino Jesus ficou pronto. Vamos fazer agora a manjedoura. Para fazer a manjedoura, nós vamos fazer 13 correntinhas. Treze correntinhas. Voltamos na terceira depois da agulha. A primeira que tá na agulha não conta. Uma, duas, três. Na terceira, fazendo ponto baixo. Vamos fazer 10 pontos baixos. A gente fez 10 pontos baixos, contando com o primeiro que a gente tinha feito, então a gente fez mais 9. Deixamos uma correntinha livre no final, que a gente vai fazer um aumento. Nessa correntinha que ficou livre no final, vamos fazer 3 pontos na mesma, como se fosse um aumento de 3. Então, 3 pontos baixos na mesma que sobrou. 1, 2, 3. Esse é o aumento de 3 que a gente chama. Voltamos pelo outro lado das correntinhas e vamos fazer 10 pontos baixos. Pegando sempre a alcinha que ficou livre, né? Como o ponto tem as duas alcinhas, vamos pegar a alcinha que ficou livre. Concluímos então os 10 pontos baixos pelo outro lado da correntinha. Agora, no último que sobrou aqui, que às vezes fica meio escondidinho, ó, vamos fazer 3 pontos. Um aumento de 3. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo. Agora, nós temos um total de 26 pontos nessa carreira. Se nós contarmos aqui onde a gente começou até o final, temos 26 pontos. Então, vamos fazer mais um ponto e a gente coloca o marcador para que seja nosso início de carreira. Vamos fazer agora 10 pontos baixos para chegar aqui no final. Num eu já fiz mais 9.
Fizemos então 10 pontos baixos, agora nos 3 pontos seguintes nós vamos fazer aumento por 3 pontos, então 3 aumentos. Um aumento, 2, 3 aumentos. Agora novamente vamos fazer 10 pontos baixos. Agora, novamente, nós vamos fazer 3 aumentos por 3 pontos. Três aumentos e concluímos a segunda carreira. Ficamos no final da segunda carreira com 32 pontos. Agora, na próxima carreira, na carreira de número 3, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 32 pontos, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Vamos fazer agora 3 carreiras, a 4, 5 e 6, de 32 pontos, sem aumentar e sem diminuir. 3 carreiras, sem aumento e sem diminuição. 4, 5 e 6. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 3 carreiras, então, só subindo, né? Sem aumentar e sem diminuir. Na última carreira, agora a gente pode fazer uma carreira toda de ponto baixíssimo, para ficar um acabamento legal na bordinha da manjedoura. Então, vamos fazer ponto baixíssimo por todos os pontinhos agora, por toda a carreira. Ponto baixíssimo, a gente pega o ponto e tira direto, ó. Vai ficando uma correntinha pela borda toda. Fica bem bacana. Então, vamos fazer até o final da carreira, ponto baixíssimo. Finalizamos, aqui a gente faz agora com a agulha de tapeçaria, puxamos o fio. Agora, a gente faz mais um pontinho com a agulha de tapeçaria para ficar bem certinho o acabamento. Então, a gente coloca para dentro, né, a agulha no sentido de fora para dentro. Formamos o ponto, ó. Agora, no pontinho último que tinha, né, a gente vai passar por cima dele, ó, pela alça de trás, de fora para dentro também. Ele vai formar um outro ponto e vai fechar a corrente. Fica perfeitinho, ó. Bem legal o acabamento. E depois a gente esconde aqui dentro este ponto que a gente fez. Vou botar aqui no meio, puxar pra dentro, pra não aparecer. Vamos colocar o Menino Jesus pra ver se deu tudo certinho. Vai ficar um pouco justo, mas ok, não tem problema. É bom que ele não vai sair. Se ficar muito justo, pode dar uma puxadinha, né? Alargar um pouquinho o ponto. Aqui, então, eu queria mostrar que nós concluímos a Maria com o véu dela, o cabelo e também a manjedoura com o Menino Jesus. Então, para fazer o José, o corpo, a cabeça, os braços é exatamente igual o da Maria. Então, eu vou deixar no vídeo, não vou fazer tudo de novo para não ficar o vídeo muito extenso. E não há necessidade, porque como é tudo igual, a gente vai só pegar a linha da cor que a gente quer para o José, da cor da cabeça sempre vai ser a mesma, né?
cor da pele, a gente faz a mesma. Do início das mãos aqui também, dos bracinhos. Do corpo, a gente pode escolher outra cor depois. Eu vou indicar uma cor que eu fiz. Então, para fazer o José, é só seguir o passo a passo para fazer o corpo e os braços da Maria, que é exatamente igual. Então, eu vou deixar depois no vídeo, num cantinho, os minutos do vídeo, onde vocês podem voltar exatamente naqueles minutos para fazer daí o corpo do José seguindo o corpo da Maria. Vai ficar mais fácil de encontrar. Para fazer o manto da Maria e do José, a gente fez o manto da Maria, que ele é um pouco mais extenso e ele tem um detalhe diferente na frente que o do José não tem. Então, eu vou deixar anotado no vídeo, bem direitinho, qual o minuto que vocês vão do vídeo para fazer o manto do José, que é igual ao da Maria, e até a carreira que vocês encerram para fazer o manto do José. Então, o manto do José tem menos carreiras aqui e não tem aquela volta que a gente faz toda ao redor. Então, eu deixo bem direitinho depois explicado no vídeo como vocês fazem para fazer o manto do José. Não vou fazer ele tudo de novo também, porque não há necessidade, porque eles são iguais. E o cabelo dos dois é a mesma coisa. Como eles têm o mesmo tamanho de cabeça, o cabelo da Maria tem um detalhe que a gente fez aqui na frente com ponto alto, ó, depois diminuiu, ficou como se fosse uma franjinha no cabelo dela. O cabelo do José não tem só esta carreirinha aqui, ó. Ele é exatamente igual, ele só não tem essa carreira de detalhe aqui na frente. Então, vou deixar a indicação também dos minutos do vídeo para vocês fazerem mais uma peça do cabelo do José sem o detalhe da última carreirinha, que é do cabelo da Maria. Também bem simples. Mesmo tamanho, mesma quantidade de ponto, tudo igual. Vamos fazer agora a barba do José. Para fazer a barba, nós vamos fazer 21 correntinhas. Na segunda carreira, nós vamos voltar fazendo ponto baixo. No segundo ponto, depois da agulha. Vamos fazer, então, 8 pontos baixos. Contando este primeiro que a gente fez, né? 8 pontos. Oito pontos baixos. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. 4, pulamos 4 correntinhas aqui e emendamos na quinta. 1, 2, 3, 4 e emendamos na quinta, com ponto baixo. E seguimos fazendo ponto baixo até o final. No total, 8 pontos baixos. Então, fizemos 8 pontos baixos, 4 correntinhas e 8 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma correntinha e vamos virar e fazer do outro lado. Vamos fazer agora 2 carreiras de 20 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e viramos novamente. 2 carreiras, então, de 20 pontos baixos. Então, chegamos no final da carreira 3 com 20 pontos baixos. A gente faz uma correntinha, vira e faz mais uma carreira com 20 pontos baixos. Então, vamos fazendo até o final, depois a gente volta para continuar. Na carreira 5, agora que é a última, vamos fazer então, vamos fazer juntos 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora 3 pontos baixos. E uma sequência de 6 vezes de meio ponto alto.
Então, 6 meio ponto alto. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos. E 4 pontos baixíssimos. Finalizamos, então, a barba do José. Vamos deixar um pedaço de fio pra gente prender depois na cabeça. E o José eu fiz também, ó. Queria mostrar pra vocês como é que eu fiz as cores que eu usei. Então, usei da cabeça a mesma cor que a Maria. Mesma cor. O corpo eu usei uma linha que eu vou colocar depois no material. Vou colocar direitinho para qual peça que é aquela cor também, né? Fica mais fácil de identificar. Então, para fazer essa parte de outra cor, é só seguir o padrão da Maria e fazer as 7 primeiras carreiras na cor preta. Depois muda de cor, continua tudo igual. Também bem simples. Se vocês acharem muito difícil, também dá para fazer tudo igual. Agora eu vou mostrar como eu faço para prender os braços no corpinho da Maria. Vamos, né, usar a linha que sobrou de um dos bracinhos e vamos passar no corpo e de volta para o braço. No corpo de novo. Agora a gente pode sair aqui do outro lado, ó, e usar a mesma linha para prender os dois. Tirar o alfinete. Agora vamos colocar os cabelinhos. Como é um presépio, quem pode usar cola também, né? Pode colar na cabeça com a cola pano, com uma cola de silicone, pode colar ele na cabeça. Como ele não é um brinquedo, não tem problema colocar cola. Então, a gente encaixa o cabelo na cabeça. Se a gente não quiser usar a cola, né, não quiser colar ele, a gente dá uns pontinhos depois. Pode ser na carreira anterior. Vou colocar uma linha, vou dar uns pontinhos pra gente ver como é que fica. Então, a gente pode começar aqui embaixo, a gente coloca a agulha por dentro, né? E sai num pontinho na carreira anterior. Anterior é que a gente fez o ponto alto. E aqui a gente deixa um pouquinho do fio e depois a gente esconde. Então, para não aparecer o fio, ó, é só a gente fazendo um ponto bem pequeno, ó, por cima do próximo ponto, pega na cabeça, sai bem mais lá na frente, não precisa ser em todos, ó, alguns, né? Às vezes sai um pouquinho de plumante junto, mas não tem problema, depois a gente coloca pra dentro. Ó, assim ele não vai aparecer, não puxamos muito. Podemos sair bem lá na frente, ó. É alguns pontinhos, só para não sair da cabeça. Podemos dar um nozinho aqui. Deixei fio demais, né, gente? Pronto, tá preso o nosso cabelo, ó, bem preso. Então, para prender o manto na cabeça, não vou usar uma carreira muito pertinho aqui do cabelo, para ele não ficar muito apertado no cabelo. É legal que ele fique assim, né, o manto mais soltinho. Então, eu vou usar uma carreirinha aqui em cima. Pode ser, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira, a gente começa a fazer os pontinhos, como a gente fez no cabelo, a mesma coisa, ó. Se a gente apertou muito, a gente puxa de volta aqui um pouco, ó. Agora a gente coloca o ponto pra dentro, ó, a linha pra dentro. Levanta um pouco o véu aqui e faz um nozinho depois embaixo. Com os dois. Vamos colocar o outro também.
E ele fica bem soltinho na cabeça, como a gente quer que ele fique. Antes, então, de costurar o cabelo do José, que nós podemos costurar como a gente costurou o da Maria, a gente tem que colocar a barba. Então, a posição da barba é... Esse aqui é o furinho, como se fosse a boca dele, bem centralizada nos olhos, né? Deixamos uma carreirinha, ó, de distância do olho. Ela vai ficar inclinadinha assim. Essa parte onde a gente fez o ponto alto, ela vai ficar para baixo, ó. Fica como se fosse a barba no queixo, né? Fica bem bacana. E deixamos dos dois lados um pouquinho para dentro do cabelo. Aqui também coloquei para dentro e aqui também. Daí a gente coloca alfinete para não sair do lugar. A gente pode prender o cabelo. Depois a gente pode fazer uns pontinhos na barba aqui na frente. Então vamos começar pelo cabelo. Vou prender igual eu prendi o da Maria. Eu vou usar a mesma linha que sobrou da barba, eu acho que vai chegar. Então eu vou colocar numa carreirinha acima. Não na última, né? Na verdade, na última, né? Vou fazer os pontos como eu fiz na cabeça da Maria. Não precisamos apertar muito, puxar muito, né? Para não ficar marcado. Aqui no próximo a gente já prende com a barba junto. Opa. Se sair um pouquinho de plumante, depois a gente arruma. Que a gente até pode dar um ponto no cabelo, para ela não separar, ó. Um pontinho no cabelo, eu passo pro próximo ponto, ó. Saio em um e volto no outro, né? Daí já fica bem firme. Que eu vou fazer. Então, aqui a gente vai fazer na carreira, no meio, né, na última e na penúltima, aqui no meio, pra ficar um pouquinho soltinho isso aqui, pra não ficar muito grudado no corpo, senão fica estranho, porque não vai ficar aquele altinho da barba embaixo. Também bem poucos pontos, só pra não sair fora. Alguns pontinhos. Aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Volta com o ponto pra baixo aqui. Podemos voltar lá embaixo na cabeça, ó. Aqui a gente esconde lá pra dentro. Faz uma laçada. Escondemos a linha. Pronto, bem preso. E bem bacana ficou. Então, para prender o véu, a gente pode fazer como a gente fez no da Maria. Dar alguns pontinhos aqui na carreira 6, né? Ou um pouquinho mais para baixo. Alguns pontinhos já fica preso. Agora eu queria saber o que vocês acharam
do passo a passo do nosso presépio, se vocês gostaram. E ficou muito fofinho, né, gente? Então, quem fizer ele, me marca nas redes sociais, pode ser com a hashtag Fiz com a Gle ou com o Glenegre. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram. Me segue lá que eu coloco bastante coisa lá também. Se tu não te inscreveu ainda no canal, te inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem um vídeo aula novo pra gente fazer juntas. Deixa os teus comentários, compartilha com as amigas e vamos começar a fazer que o Natal tá quase chegando. Não quase, né? Mas quando a gente vê, passou e a gente não fez nada ainda. Então, por isso que eu quis colocar logo pra gente ter tempo pra gente fazer nossos presépios. Pra quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau! La la la.